todos, vamos dar início ao curso, né, o módulo de orgânica, dentro do nosso curso Superquímica, tá? Eu sou o professor Dr. Olímpio Silva e vou estar com vocês durante esse curso de orgânica básica, né? Vamos começar inicialmente com introdução à química orgânica, parte 1 de 2. Nessa aula a gente vai entender o que seria química orgânica, como se dá, né, a química orgânica, o que é o carbono e estudá-lo, e também classificar as cadeias que serão provenientes do elemento carbono. Então, inicialmente, a gente pode classificar o que seria compostos orgânicos e o que é química orgânica, né? Essa definição aqui foi retirada do livro do Tito e Canto, tá? E aí ele diz que química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono, chamados de compostos orgânicos. Então, para ele, compostos orgânicos são aqueles que contêm carbono. Então, a gente vai ver inúmeras substâncias que possuem o elemento carbono, e sim, serão classificadas como compostos orgânicos, e a gente vai ver várias funções desses compostos orgânicos. E existem algumas substâncias que, apesar de ter carbono, não são considerados compostos orgânicos. Inicialmente, quando se estudou a química orgânica, tem um cara chamado Berzelius, certo? Que ele propôs que a química orgânica, basicamente, para uma substância ser chamada de composto orgânico, ela só poderia ser classificada dessa maneira se ela viesse a ser produzida em um ser vivo, certo? Então, para uma substância ser classificada como composto orgânico, ela precisava ser originária ou ser sintetizada num organismo vivo. Então, dessa maneira, inicialmente a química orgânica e os compostos orgânicos seriam substâncias em que, segundo Berzílio, ele acreditava que esses organismos vivos, esses organismos poderiam ter uma força vital, né? Ele chamou isso de força vital, que poderia produzir esses compostos. Daí então foi que o químico alemão Friedrich Wöhler conseguiu produzir em laboratório, já que, seguindo a ideia de Berzelius, substâncias como a ureia, que era produzido por organismo, né? Por seres vivos no caso, e aí ele, de maneira alguma, essas substâncias poderiam ser produzidas industrialmente, ou seja, no laboratório. Mas o Euler, a partir do cianato de amônio e utilizando calor, ele conseguiu produzir a ureia. Então, basicamente, ele conseguiu mostrar que o que Berzelius inicialmente havia proposto sobre o que era um composto orgânico, né, não era daquela maneira. Não é necessário praticamente de uma força vital para se ter essas, essas substâncias que normalmente são encontradas em seres vivos, tá? Então, Waller acabou mostrando que uma substância, como cianato de amônio, através do calor, poderia se produzir uma substância que é originária de um ser vivo, né? Então, a classificação do que seriam compostos orgânicos ou da química orgânica foi alterada. E aí nós temos alguns exemplos de substâncias, né, que eu já tinha falado que alguns compostos orgânicos você pode ter, o que é classificado através da presença do carbono. Então a gente vê aqui algumas substâncias, alguns hidrocarbonetos como metano, etano, e aí a gente tem outros tipos de hidrocarbonetos, sim, mas aqui tem eteno, etino e várias outras substâncias, tá? E aí essas aqui, se vocês observarem, todas apresentam carbono, certo? Porém, existem algumas substâncias que, apesar de não apresentar carbono, podem ser classificadas, não são classificadas como orgânicas. Então, a gente tem substâncias orgânicas, normalmente são aquelas, né, que contêm carbono, certo? São substâncias que contêm carbono, e substâncias inorgânicas, que são substâncias que não necessariamente vão conter carbono. Então, a gente tem água, ácido nítrico, sulfúrico. Então, de maneira mais geral, né, a gente poderia dizer que substâncias que não possuem carbono seriam as inorgânicas, substâncias que possuem carbono são orgânicas, apesar de nós termos algumas exceções, certo? Então, são substâncias que são inorgânicas, mas apresentam carbono, como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, que são óxidos, né? O ácido carbônico, que é um ácido inorgânico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, e a gente vê
alguns sais, outro ácido, outro sal e assim por diante. E o próprio grafite ou diamante, né? Que são substâncias que contêm carbono, né? Elas são formas holotrópicas do carbono, mas que não são classificadas como orgânicas, tá? Então, nesse diagrama a gente pode ter uma ideia, né? Substâncias podem ser orgânicas, podem ser inorgânicas e assim por diante. Dessa maneira, a gente precisa também entender a importância da química orgânica do seu desenvolvimento, né? Então a gente tem que sínteses são processos e reações que permitem produzir uma determinada substância, partindo-se em geral de substâncias mais simples. Então, as sínteses de substâncias, né? Então, com o desenvolvimento da indústria, certo? Inclusive da indústria farmacêutica, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma variedade de medicamentos que necessariamente, contrário à ideia de Berzelius, algumas substâncias aqui não são sintetizadas, né? Ou produzidas é, necessariamente num ser vivo, né? Então, se a gente apenas tivessem substâncias sendo produzidas por um ser vivo, a gente não teria essa infinidade de substâncias que encontramos em drogarias, né? Então, o passo, né, que o Waller mostrou em que substâncias orgânicas poderiam ser sintetizadas, né, ou ser produzidas, como foi o caso da ureia, foi um grande passo, na verdade, para a indústria farmacêutica, né, para a questão da síntese de medicamentos. E hoje a gente tem inúmeros medicamentos, inúmeras substâncias que, inclusive, podem auxiliar, né, em doenças e dentre outras coisas, para através, no caso, dessa quebra, né, no caso, do que se acreditava que substâncias orgânicas elas poderiam apenas ser produzidas através de um ser vivo. Então a gente tem aqui as sínteses, certo? Que ajudam a entender que muitas substâncias e especificamente na química orgânica a gente tem um capítulo ou vários capítulos que a gente trabalha sobre reações, tá? Aqui a gente ainda vai ver por exemplo, outra, aqui foi mostrado só, por exemplo, uma drogaria e a importância dessas substâncias na nossa vida, mas dentre várias outras substâncias, até mesmo o sofá, né? Esse revestimento do sofá, as próprias almofadas, elas são originárias, né, de substâncias orgânicas, né, através de reações, né? E aí, por exemplo, essa frigideira, né, que contém o Teflon, né, seu revestimento também foi proveniente, por exemplo, de síntese de algumas substâncias para poder fazer isso. Praticamente, se você for analisar hoje, no seu cotidiano, ou o que você hoje está vestindo e consumindo, né, não necessariamente drogas ou comida ou algo desse tipo, mas muita coisa no seu dia a dia, certo? Ela é, no caso, você só tem ou obteve a partir de procedimentos ou de sínteses que normalmente são originários na química orgânica, certo? Até mesmo os plásticos, né, os polímeros, eles são originários, né? Eles são substâncias que são originárias de substâncias orgânicas, tá bom? Então, o importante é deixar claro que quando a gente trata de química orgânica, não necessariamente são substâncias comestíveis, vamos dizer assim, tá? Mas que a química orgânica ela trata inúmeras substâncias comestíveis ou que possam ser ingeridas, né? Mas ela trata de várias substâncias, inclusive não comestíveis, em que a gente tem no nosso dia a dia, que pode ser vários polímeros, certo? Então, a sua roupa, seu calçado, sua meia, dentre outras coisas, né? É, você tem a participação de uma substância orgânica. E aqui a gente tem a análise, né? Então, são processos e reações que permitem determinar a estrutura da molécula de uma dada substância, isto de que maneira átomos estão arrumados na estrutura e da molécula considerada. Aqui a gente está vendo arrumados entre aspas, certo? Mas esse arrumado está se referindo a como esses átomos estão organizados, tá? Como eles estão ligados, como eles formam as estruturas. Então, as análises, basicamente, nos ajudam a entender
como são organizados, né? Como são arrumados esses átomos. E dependendo de como eles são organizados, certo? Você pode ter uma estrutura diferente e você pode ter propriedades diferentes, certo? Então, para esse grande desenvolvimento na química orgânica, seja na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, seja aonde for, essa parte de síntese e de análises são importantes. Então, inicialmente, a gente viu o que seria a química orgânica. Então, algo que vocês precisam ter em mente é que a química orgânica sempre vai trabalhar com carbono, né? Então, a classificação inicial que passou de Berzílio para Waller, né, é que mostrou que foi preciso reinventar o significado da química orgânica, e a química orgânica, então, passou a ser é, como começou a ter como protagonista, no caso, o carbono. Apesar de que é preciso lembrar que algumas substâncias que contêm carbono não necessariamente seriam substâncias orgânicas ou compostos orgânicos. Então, o, o elemento principal aqui que a gente vai trabalhar inicialmente e entender a sua importância na química orgânica é o carbono. E uma das primeiras coisas é que o carbono ele é tetravalente, certo? Então, o carbono ele vai formar 4 ligações. Então, assim, o carbono, se olhando a tabela periódica, ele vai fazer parte da família 4A, certo? Então, o carbono ele tem 4 elétrons, e esses 4 elétrons, né, para formar o seu octeto, normalmente vai fazer 4 ligações, certo? Então, essas ligações elas podem ser todas simples, como mostrado aqui na estrutura, certo? Então, elas podem ser simples e podem ser, no caso, carbono fazer ligação dupla, uma dupla, certo? E duas simples, né? Aqui a gente está vendo todas como ligações simples. E você pode ter, por exemplo, também uma ligação tripla e uma simples. Outra possibilidade é que você tenha o carbono fazendo duas ligações duplas. Mas veja, aqui ele forma 4 ligações, aqui 4 ligações, 4 ligações e 4 ligações. Daí vem o termo de tetravalente. Algo interessante que vocês podem pesquisar é em relação ao número de elétrons, né, que a gente tem para o carbono. Como o carbono tem 6, né, tem número atômico 6, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica do carbono, a gente vai ter um S2, 2S2, né, e 2P2. Aí o que acontece aqui? Na sua camada de valência, ele vai ter um orbital S totalmente preenchido e um orbital P semi-preenchido, né? Na verdade, ele vai ter apenas 2 elétrons aqui no seu preenchimento, certo? E faz com que o carbono, na hora de fazer a ligação, ele só tenha 2 elétrons desemparelhados, e aí ele, teoricamente, olhando para a sua camada de valência, no caso formado por 2s2 e 2p2, você tem o S totalmente preenchido e você tem o P que não está totalmente preenchido. Então você só tem 2 elétrons desemparelhados. Então aqui você vê que ele tem 4 elétrons que fazem o quê? Um emparelhamento com elétrons do hidrogênio. Só que aqui você tem 4 hidrogênios fazendo essa ligação. Essas 4 ligações, cada um com hidrogênio, né? E aí, nesse caso, como é que ele consegue fazer 4 ligações se ele só tem apenas 2 elétrons desemparelhados? Já que numa ligação covalente, você tem esse compartilhamento. Então, é o elétron desemparelhado de um átomo com o elétron desemparelhado do outro. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem apenas um elétron. Então, ele só tem o orbital 1s, né, com um elétron desemparelhado. Então, você teria um desses orbitais ligando aqui e o outro também. Então, você teria, basicamente, apenas 2 hidrogênios. E o que é que acontece? Nesse caso, ocorre uma coisa chamada hibridização, certo? Então, a, a, a união, no caso aqui, ó, você tem um orbital híbrido, que vai ser formado entre S e P. E aí, nesse caso, esse preenchimento faz com que você tenha 4 elétrons desemparelhados.
É basicamente como esse elétron ele vem para esse último orbital, né? E aí você teria 4 elétrons desemparelhados, e aí você consegue com que os outros orbitais do hidrogênio possam se emparelhar com esses 4 elétrons desemparelhados, certo? E aí o carbono faria 4 ligações. Então, para o carbono fazer as 4 ligações e ser um carbono e ser um elemento, né, no caso, tetravalente, ele precisa os seus átomos, na sua camada de valência, os seus orbitais precisa ocorrer uma hibridização, tá? Então aqui apenas uma palhinha desse conteúdo, tá? Vocês podem pesquisar mais a respeito, mas o que vocês precisam saber inicialmente daqui é que o carbono ele é tetravalente, ou seja, vai fazer 4 ligações, que essas 4 ligações é possível devido à hibridização dos seus orbitais na última camada, da última camada de valência, tá? Ok, vamos para mais alguma característica do carbono. O carbono forma ligações múltiplas, né? Eu já tinha falado, mas aqui você tem, ó, o carbono fazendo 2 ligações, então tem esse carbono com 2 ligações simples e uma ligação dupla, a mesma coisa desse outro. Esse aqui fazendo uma ligação dupla e 2 simples, como aqui já estava, né? Aqui você tem ele fazendo uma tripla, né? Esse carbono central aqui, ó, ele faz uma tripla e uma simples. Esse carbono faz uma dupla, 2 simples. Esse carbono, uma dupla, 2 simples. Do mesmo jeito que aqui embaixo. E aqui você tem um carbono de novo, fazendo tripla e uma simples. Aqui 4 simples ou 2 duplas, né? O carbono forma cadeias. Então essa é uma característica do carbono, que ele pode se ligar a outros carbonos e formar uma cadeia. Então você vê aqui que você tem o que parece ser, né, uma cadeia de 5 carbonos, tá? E aí você tem aqui, acaba tendo heteroátomos, quando são esses átomos, né, que não são carbonos. Então você tem aqui um heteroátomo de oxigênio, mas veja que o carbono ele continua formando cadeias. E aí dessa maneira a gente tem algumas formas em que o carbono pode se apresentar, né? Por exemplo, aqui existem 2 formas alotrópicas, né? Aqui que está sendo apresentado, que é o carbono grafite e o carbono diamante, certo? Então o carbono diamante tem uma estrutura diferente do grafite, né? Você vê que o grafite você tem essa estrutura formada por ligações covalentes, mas entre as estruturas você tem uma ligação mais fraca, que é uma ligação intermolecular, certo? Então são forças de London, né, que são forças fracas. Então isso permite, por exemplo, quando você está usando seu grafite, escrevendo, né, no seu caderno ou qualquer superfície, não qualquer superfície, mas numa superfície que permita, à medida que você vai passando o grafite sobre essa superfície, você vai laminando a ponta. Ou seja, você vai arrancando camadas, né, de grafite, certo? Então, essas camadas são arrancadas porque você tem essas ligações fracas entre cada camada de carbono. Já quando você vai para o diamante, essas camadas, certo? Elas não são ligadas, né, através de ligações fracas, como ligações forças de London, né? Então aqui você teria interações, né, no caso são ligações covalentes. Então essa estrutura aqui, que é do diamante, né, você tem uma estrutura de maior dureza quando comparado inclusive aqui o grafite, tá? Então são 2 estruturas, né, diferentes, formadas apenas por carbono e aqui também por carbono. E isso acaba refletindo nas suas propriedades, nas propriedades específicas de cada substância. E aqui, então são chamadas de formas alotrópicas porque, na verdade, você tem a forma mais simples em que o elemento se apresenta. Então, o elemento aqui, carbono, ele se apresenta como grafite ou se apresenta como diamante. Então, são 2 formas em que o carbono se apresenta de forma simples, ou seja, apenas carbono nessa substância, mas que tem estruturas e que interagem de maneira diferente e que acabam apresentando propriedades diferentes. Outras 2 estruturas que a gente pode ver aqui são os fulerenos, né? Que tem essa estrutura, que tem parece uma bola de futebol, consegue inclusive encapsular algumas substâncias aqui, ou elementos, ou metais, né? E temos aqui os nanotubos, né? Então são
duas variações, né? Aqui você tem cerca de 60 carbonos nessa estrutura. E aqui você tem nanotubos que atualmente você podem chegar a 1 milímetro. E que existe ainda a limitação de como fazer isso de forma industrial, né? E em grande escala, e até tamanhos maiores do que eu acabei de citar. Então, existe uma grande muitas pesquisas voltadas aos nanotubos e na potência ou nas potencialidades que ele pode apresentar em relação ao armazenamento de energia, condução elétrica e dentre outras coisas. E os fullerenos eles podem ser utilizados inclusive na parte farmacêutica, inclusive do delivery de substância, o encapsulamento de algumas substâncias específicas, né? Então, são duas estruturas, né, formadas também só por carbonos e que hoje está em desenvolvimento muitas pesquisas e espera-se ótimos resultados para o futuro, no caso, né? Então, basicamente aqui a gente pode ver que o carbono tem propriedades específicas, certo? Seja por ele ser tetravalente, por formar ligações múltiplas e principalmente por formar cadeias. E é esse elemento que vai fazer parte, né, e que vai classificar como uma substância sendo orgânica, tá? Então, classificação dos átomos de carbono em uma cadeia. Então, a gente tem 4 classificações, né? O carbono ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. E como a gente classifica um carbono entre primário, secundário e assim por diante? Então, vai depender, né, na cadeia, quantos carbonos estarão ligados a esse carbono em que você está classificando. Então, aqui você tem um carbono que está só ligado a outro carbono. Aqui você poderia ter hidrogênio, poderia ter um cloro, poderia ter qualquer elemento, mas na cadeia esse carbono só se liga apenas a um carbono. Então a gente chama ele de primário. Então são normalmente os carbonos primários são aqueles que estão nas extremidades das cadeias, né? Então são os carbonos que terminam uma cadeia. E já aqui, ó, seria essa mesma cadeia, mas aí você tem os carbonos que estão no meio. Então, esses carbonos, por exemplo, esse aqui, ele se liga a um carbono na esquerda e um carbono na direita. Então, ele é um carbono chamado de secundário. Então, sempre um carbono ele vai formar 4 ligações. Mas se dessas 4 ele se liga a 2 carbonos, ele é um secundário. Se ele se liga a 3 carbonos, terciário e assim por diante, né? Então, veja esse aqui, ó. Esse carbono, ele está ligado a 1, 2, 3, terciário. E esse aqui está com todas as suas 4 ligações ligadas, no caso, a 4 carbonos. Então, ele é um carbono chamado de quaternário. Vou ver se eu consigo passar aqui. Pronto. Então, aqui, deixa eu só apagar. Aqui a gente vai ver, por exemplo, numa substância, né? Então, aqui é a fórmula estrutural do isooctano. Então, nesse aqui, você tem, por exemplo, um carbono aqui, ó, que está ligado a 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono azulzinho é chamado de carbono quaternário. Os carbonos das extremidades, então esse aqui, ó, todos das extremidades, eles só vão se ligar ao quê? A um ou outro carbono. Então, justamente são os carbonos verdinhos aqui, que são chamados de carbonos primários. E aí você tem um aqui que é o terciário, que ele se liga a esse, e um embaixo, vermelhinho, ó, rosa quer dizer terciário. E esse amarelinho que está aqui no meio, que ele só vai se ligar um carbono na direita e um carbono na esquerda, ele vai ser um carbono que secundário. Então aqui a gente vai ver um exemplo. Por exemplo, aqui em relação aos primários, né? Então vamos anotar aqui, ó, quem são os carbonos primários. Eles estão todos numerados, né? Então, primários, secundários, terciários e os quaternários. Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar aqui os primários. Então, os primários seriam os das extremidades. Ou aqui contando, ó, esse carbono, ele está ligado só a um outro. Esse aqui também, o número 1, o número 9. Então, sem dúvida, você já vai olhando para o uso das extremidades. Então, a gente tem o carbono 1, a gente tem o 8, o 9, o 10, o 12 e o 13. Eu acho que eu não esqueci de nenhum. Certo, vamos para os secundários. Então, esse aqui não é, ó, o 2, porque ele está ligado ao 1, ao 3 e ao 9.
O 3, ele está ligado, ó, em cima, à esquerda, embaixo e à direita. Então, esse aqui, o 4, também está ligado a 3. Então, a gente tem o 5 e o 6. O 5, ele se liga ao 6 e ao 4. E o 6 ao 5 e ao 7. Então, você tem o 5. Deixa eu ver se tem outro e eu não vi. Que a gente nem olhou para o 11 aqui. O 11, 1, 2, 3. Então, não. Então, 5 e 6. Terciário. Pronto. Aí, terciário, vamos ver aqui o 11. O 11 o 11 está ligado ao 4, ao 12 e ao 13. Então, terciário. Marcar um X para diferenciar aqui. O 4, ele está ligado ao 5, ao 11 e ao 3. Esse não, o 3 está ligado ao 8, ao 2, ao 4 e ao 10. Então, sobrou o 2 aqui, ó. O 2 se liga ao 1, ao 3 e ao 9. Então, terciário, a gente tem 2, 4 e 11. E sobra apenas quem? O 3 para ser o quaternário. E a gente pode confirmar que o 3 está ligado ao 8, ao 2, ao 10 e ao 4. O quaternário. Vamos ver se as respostas batem. Então, aqui, ó. Eu acho que eu esqueci de colocar algum, né? Que ele falou o 7. Esqueci de escrever o 7, ó, que era esse aqui da ponta. Então, 1, 7. O 7 está aqui. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 12, 13. Aí o 5 e o 6. 2, 4 e 11, que era o carbono terciário. E o 13, que é o quaternário. Tinha esquecido só de escrever o 7 como primário. Tipos de cadeia orgânica. Importante. Na hora que a gente for classificar as cadeias, primeiro em relação ao fechamento, né? Então, deixa eu trocar aqui rapidinho a cor. Aproveitar e apagar. Então aqui a gente tem, ó, cadeia aberta e cadeia fechada, né? Ou alicíclica ou cíclica. Quando você encontrar esse Azinho aqui, é uma negativa, tá? Então, se eu tenho cadeias que são cíclicas, a que não tem vai ser chamada de que, ó, acíclica, né? Então vai dizer que não é cíclica. Então, como eu sei que ela não é cíclica, é porque ela tem um início, seja à esquerda ou na direita, e aí ela tem um início, aí você vai seguindo e tem um carbono no final, né? Então, normalmente essas cadeias possuem extremidades. E essa aqui, por exemplo, a gente não vai ver uma extremidade. Eu começo no carbono de cima aqui, vou seguindo a cadeia e em algum momento eu volto para o mesmo carbono. Então, eu não tenho extremidades. Então, aqui você tem uma cadeia cíclica, certo? Então, ela é cíclica ou acíclica, ou aberta ou fechada. E aí, quanto à disposição dos átomos, né? Os átomos podem estar, né, numa cadeia em que você tem apenas duas extremidades, ou seja, um início e um fim, ou quando você tem, ó, um início, aí você vai seguir na cadeia, tem um fim. Só que nesse caminho você tinha outro, nesse caminho você tem uma variação, ou seja, tinha outro caminho, ó. Então você tem agora o quê? Uma, duas, três extremidades, né? E aí, normalmente, essa cadeia é ramificada, como diz, é quando tem ramos. Então, quando você apresenta mais de uma extremidade nessa cadeia, pode ter certeza que ela é uma cadeia ramificada. Quando não, é porque ela é uma cadeia normal. Certo? Então, a cadeia normal é quando não é ramificada, ou seja, quando você tem apenas duas extremidades, um início e um fim. E quanto ao tipo da ligação, se tiver ligações simples, isso sempre, eu esqueci de falar, que é sempre olhando para os carbonos, sempre para a cadeia de carbonos. Então você tem que olhar a cadeia de carbonos. Você pode ter aqui uma variação átomos de outros elementos, mas você sempre tem que olhar para a cadeia que é de carbonos. Por que eu estou dizendo isso? Porque voltando aqui, ó, para tipos de ligação, cadeia saturada, que tipo de cadeia a gente chama de saturada? É quando na cadeia entre os carbonos, ou seja, não me interessa se você tem uma ligação entre o carbono e o oxigênio, que é uma ligação dupla, mas é quando você tem entre os carbonos ligações simples. Então, ó, entre os carbonos você tem ligações simples. Então, ela é uma cadeia chamada de saturada. Quando ela é insaturada, então quando você tem entre os carbonos aqui, ó, você tem ligação simples, mas apareceu uma dupla. Então não é que todas as ligações elas precisam ser duplas ou triplas, como está aparecendo aqui. É que na cadeia, se aparecer pelo menos uma ligação que seja dupla ou uma ligação tripla,
você já classifica como uma cadeia insaturada. Então veja, nessa cadeia aqui de baixo, você tem entre esses dois carbonos aqui, ó, formando uma ligação simples. Mas como apareceu uma ligação tripla no meio da cadeia, basta aparecer uma, então você já está chamando de cadeia insaturada. E quanto à natureza dos átomos? Ó, aqui você pode ter uma cadeia chamada de homogênea. Então perceba que nessa cadeia você tem, nessa primeira aqui, ó, nessa cadeia você tem entre, ó, igual ao que foi classificado aqui, ao tipo de ligação, é sempre entre os carbonos. Então, entre os carbonos, você não tem um átomo diferente de carbono. Então, começa com carbono, carbono, carbono e assim por diante. Já nessa daqui, ó, você tem carbono, 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 tem um oxigênio aqui. Mas o oxigênio ele não está entre os carbonos, ou seja, ele não está na cadeia, certo? Na cadeia, ele está, na verdade, ligado a um dos átomos da cadeia. Então aqui você tem carbono, 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 mas não tem oxigênio ligado entre os carbonos, diferente daqui. Você tem a cadeia carbono, carbono, e entre um carbono e outro apareceu esse oxigênio ou um nitrogênio. Então, quando você tem apenas carbonos na cadeia, né, você tem uma cadeia homogênea. Mas quando aparece um átomo diferente do carbono na cadeia, aí você tem uma cadeia heterogênea. Então, se esse oxigênio aparecesse entre esse carbono e outro aqui, também seria uma cadeia heterogênea. O oxigênio está aparecendo aqui não no meio da cadeia, mas apenas ligado a um elemento da cadeia principal, que no caso aqui é um dos carbonos. Agora, se esse oxigênio aqui embaixo estivesse ligando a outro carbono, aí você teria um oxigênio entre dois carbonos, mas não é o caso, tá? E aí, aqui seria um resumo, né? Um quadro rápido para você classificar as cadeias. Então, inicialmente você tem cadeia aberta, cadeia fechada. Fechada é o mesmo que cíclica, e você tem ela, quando é aberta, é acíclica, certo? E outro termo também utilizado é a chamada de alifática, que é o mesmo que acíclica e que é o mesmo que cadeia aberta, certo? Então, apareceu um A, você já desconfia que é o quê? Uma cadeia aberta, seja cíclica ou seja alifática, tá? Então, outra classificação. Então, essa primeira classificação era em relação ao quê? É em relação ao fechamento da cadeia. Em relação à natureza dos átomos, a gente tem aqui um heteroátomo aparecendo. Então, se aparecer no meio da cadeia, por isso que é chamada de heteroátomo, que é o átomo diferente na cadeia. Então, qual seria o padrão? Apenas carbono, mas apareceu no meio da cadeia um átomo que não é de carbono. Então, essa cadeia é heterogênea, e aqui você tem uma cadeia homogênea quando não aparece. Pode até aparecer no fim, um oxigênio aqui ligado a um hidrogênio, mas você não tem esse oxigênio aqui no meio da cadeia. Você tem ele entre um carbono e um hidrogênio, então não está no meio da cadeia. Está na cadeia é quando está entre dois carbonos, tá? Então você tem uma insaturação. Então cadeia insaturada é quando em relação à classificação do tipo da ligação, é o quê? É quando tem pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Se todas as ligações forem simples entre os carbonos, saturada. Aqui cadeia ramificada e cadeia não ramificada, ou também chamada de normal. Então você tem uma extremidade, duas extremidades. Se apareceu mais de uma, é porque você tem ramificações, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente está vendo essas várias classificações, mas elas não funcionam de maneira isolada. Então você pode ter uma cadeia X, e essa cadeia classificar primeiro em relação ao fechamento, né? Depois você classifica entre a natureza dos átomos, classifica em relação à sua saturação e também se é ramificado ou não. Por exemplo, essa daqui, essa cadeia aqui, né? Ela tá aqui classificada como insaturada, mas se a gente analisasse se ela é ramificada ou não ramificada, então ela não tem, ó, só tem duas extremidades, então ela seria o quê? Não ramificada. Se a gente fosse classificar em heterogênea e homogênea, então existe um átomo aqui entre os carbonos que é diferente de carbono? Não. Então ela seria também classificada como homogênea. E outra coisa que essa cadeia poderia ser classificada, se você olhar aqui para cima, é que ela é uma cadeia o quê? Aberta, né? E aí a gente vai ver já um exemplo para fazer essa classificação.
Aqui embaixo ainda tem outra coisa, que é chamada de cadeia aromática e cadeia não aromática, né? Então essa parte de cadeia não aromática aqui está aparecendo no resumo, mas a gente vai explicar melhor, a gente vai ver melhor, e eu vou explicar melhor na segunda parte, tá? Na parte 2 de 2, tá ok? Mas aqui já vai no quadro. Outra coisa que é para classificar é quando tem o anel benzênico, a gente chama de cadeia aromática. Quando não tem, o anel benzênico, eu vejo que aqui é cíclico e aqui também é cíclico, mas isso aqui é o anel benzênico, que vocês vão conhecer já já, e aqui não é. Então, quando possui, é aromática, quando não possui, não é aromática, certo? É apenas chamada de, ou alicíclica, certo? Então, alicíclica, né? Apareceu um LI aqui, porque é diferente da acíclica. Então, quando apareceu uma alicíclica, é porque ela é uma cíclica, só que não tem o quê? Uma cadeia aromática, tá? Então aqui no exemplo, a gente tem, ó, da Universidade do Pará, então tem o linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte fórmula. Então tá aqui a fórmula exibida e ele diz, ó, essa cadeia carbônica é classificada como? Então vamos lá. A gente tem essa cadeia aqui, ó, tem carbono, 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 só que aqui no caminho, ó, já houve uma variação, uma ramificação do caminho, né? Então aqui eu posso, ó, ir escrevendo aqui a cadeia, como ela vai seguindo, só que aqui chegou carbono. Aqui para cima não tem carbono, então ela foi aqui para baixo, como foi aqui para baixo. Então tem uma, duas, três, quatro extremidades. Então eu já posso classificar ela como que? Como ramificada, né? Então eu já posso excluir, ó, aqui, ó, normal, ramificada, ramificada, normal. Então eu vou excluir essa e essa. Então eu já posso excluir letra A e letra D. Então ela é uma cadeia ramificada. O que mais que a gente pode tirar daqui? Vou ter que apagar tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo. Pronto. Então, já posso dizer que ela é uma cadeia ramificada. Primeira coisa que a gente viu. E a gente já excluiu a letra A e a letra D. O que mais? A gente tem aqui essa cadeia carbônica em relação à ramificação. Agora, em relação à insaturação. Se é saturada ou insaturada. A gente pode também ver se ela é acíclica, alicíclica, acíclica, alicíclica. É diferente de acíclica, né? Que a cíclica é quando ela é aberta, tá? E a alicíclica ela é quando é uma, uma cadeia cíclica, porém ela não é aromática, tá? Então a gente já pode até excluir aqui a alicíclica, porque ela não é cíclica, né? É muito menos aromática. Então só sobra a acíclica, que é esse A é de negação do cíclica. Então tá correto, ela é uma cadeia que não é fechada. Você tem extremidades, certo? Então ela começa aqui, né, e termina aqui, ou começa aqui e termina nesse de baixo, assim por diante. Ou começa no C2 aqui e vem aqui para C. Mas ela não é fechada, tá? Então a cíclica, a cíclica. Então só realmente tem a letra B e a letra E. E aí aqui diz, ó, saturada ou insaturada. Então, quando é que a gente classifica se ela é saturada ou insaturada? É sempre olhando entre os carbonos. Se tem ligação dupla, se tem ligação simples. Então, aqui você tem carbono, carbono simples. Mas já apareceu aqui que entre esses dois carbonos tem uma ligação dupla. Entre esses dois carbonos também tem uma ligação dupla. Então, ela seria o quê? Então, aqui eu esqueci de anotar que ela seria aberta, ou também chamada de acíclica, e que ela é insaturada. Insaturada. E aí, se ela é insaturada, a gente já consegue marcar a letra B. Mas para entender por que é homogênea, quando é que a gente classifica uma cadeia como homogênea? Quando você só tem carbonos entre os carbonos, né? Então você tem carbono, 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 carbono e assim por diante. E aí, ó, apareceu um oxigênio aqui, mas esse oxigênio ele não está entre carbonos. Então, se aparecer um elemento que não seja carbono e esteja entre os carbonos, aí você tem o quê? Um heteroátomo, e aí você teria a cadeia classificada como heterogênea. Então, até agora você tem ó, a letra B, porque ela é uma cadeia homogênea. Então, essa foi a primeira parte, né? E vamos para a segunda parte que a gente vai conhecer os compostos aromáticos.